Uma etapa muito importante da avaliação de fisioterapia, quando a gente está falando de casos de pacientes com alterações respiratórias, é a identificação de sinais de desconforto respiratório. Isso muitas vezes vai determinar as nossas condutas, vai mostrar a urgência desse paciente ou não, vai mostrar muito da condição clínica que ele apresenta e direcionar muito do nosso atendimento também. Mas como que a gente pode identificar os sinais de desconforto respiratório em neonatos e crianças que não são capazes de relatar? Vou te explicar nesse vídeo então. Eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta, e se você ainda não está inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que tiverem coisas novas por aqui. Pois bem, vamos falar então de desconforto respiratório em neonatos e crianças. É bem sabido que, dependendo da idade dessa criança e nos neonatos, eles não vão conseguir relatar que está com falta de ar, que está com um desconforto mais importante, tanto que a gente não fala que crianças pequenas apresentam dispneia. Isso é um erro falar que um bebê, um lactente, está dispneico, porque a dispneia é um sintoma, é autorrelatado. E o bebê que não é capaz de relatar para você que está sentindo essa falta de ar, esse desconforto, não tem como a gente descrever então que o paciente está dispneico, por exemplo. Mas tem muitos sinais de desconforto respiratório que a gente pode identificar e a gente deve identificar, como, por exemplo, as retrações torácicas, também conhecidas como tiragens torácicas, que podem ser intercostais, pode ser subdiafragmática, de fúrcula, enfim, tem várias regiões que essas retrações podem ser identificadas, e isso significa que o paciente está fazendo um esforço aumentado, e quando a gente faz uma inspiração, em especial a inspiração forçada, a gente vai ter uma maior negativação da pressão no sistema respiratório. Como os músculos ainda são pouco desenvolvidos, a caixa torácica ainda é muito complacente, a gente acaba tendo, então, essas retrações. É como se fosse um movimento de sucção mesmo, as retrações aparecem, por isso elas são muito mais evidentes em neonatos, crianças pequenas, do que nos adultos, por exemplo. Esse é um sinal de desconforto respiratório. Um outro sinal importante é o batimento de asa nasal. O paciente, ele faz abertura e fechamento da aba nasal para tentar colocar mais ar para dentro, já que é uma região que oferece muita resistência. É claro que isso é uma tentativa sem sucesso, mas demonstra que esse paciente está em desconforto respiratório. Gemência também é um sinal importante em neonatos, crianças pequenas. O paciente faz o estreitamento da glote na tentativa de manter mais ar lá dentro dos pulmões, já que a capacidade residual funcional desses pacientes acaba sendo muito reduzida pelas características anatomofisiológicas. Ele vai adquirir alguns mecanismos compensatórios para aumentar essa capacidade residual funcional, e um deles é o estreitamento da glote, mas isso fica muito mais evidente diante de um desconforto respiratório, então a gemência aparece e é um sinal de desconforto também. Uso de musculatura acessória, balanço da cabeça, uso de membros superiores, enfim, são vários os sinais de desconforto respiratório que a gente pode observar, além de, claro, aumento da frequência respiratória e também identificando com outros instrumentos, não só na inspeção geral do paciente, mas, por exemplo, a ausculta. A ausculta está reduzida ou está com sibilo, isso pode ser caracterizado como maior ou menor grau de desconforto num paciente com asma, por exemplo, que está em crise, ou no paciente com bronquiolite viral aguda, enfim. Então, são vários os sinais de desconforto respiratório que a gente pode identificar em neonatos e crianças, lembrando que a dispneia não é um deles, no caso de crianças que não são capazes de relatar, mas é muito difícil, muitas vezes, para a equipe como um todo falar a mesma língua. O que pode aparentar um desconforto respiratório importante para mim, por exemplo, pode não ser para você. E quando eu passo plantão para um colega, olha, o paciente do leito X estava muito desconfortável. E o meu colega chega lá, observa esse paciente e não acha que ele está tão desconfortável assim, pode ser que esse paciente tenha melhorado ou pode ser que a nossa avaliação seja muito diferente. O que eu quero dizer é que a gente acaba fazendo uma avaliação muito subjetiva, de só observar sinais de desconforto respiratório na criança ou em qualquer outro paciente. Por isso que a gente tenta sempre
tirar essa subjetividade, deixar o mais objetivo possível a nossa avaliação. E como que isso é possível? De várias maneiras, principalmente utilizando escalas padronizadas para fazer essa avaliação do desconforto respiratório. Quando a gente tem uma escala, mesmo que aquele sinal seja subjetivo de observar, mas eu vou pontuar, por exemplo, retração torácica, retração intercostal. Ela está ausente, ela está discreta ou ela está bem marcada? Tendo um parâmetro, eu consigo pontuar e eu consigo falar a mesma língua que outros profissionais e eu consigo comparar o paciente com ele mesmo, comparar populações, isso é muito importante para estudos e para o nosso dia a dia, para a nossa prática clínica mesmo, para a gente conseguir sempre falar a mesma língua. Então, identificar os sinais de desconforto respiratório é importante, mas sempre que possível, utilizar escalas padronizadas para fazer essa avaliação do desconforto é fundamental. Preferencialmente que a equipe, vamos pensar numa unidade de terapia intensiva, que todos os fisioterapeutas daquela equipe usem a mesma escala, deixa na prancheta lá uma colinha para todo mundo usar. Com o tempo a gente vai se adaptando com a escala, a gente nem precisa de cola mais, mas se for uma novidade, é importante ter ali, porque isso vai ajudar todo mundo a falar a mesma língua e a gente ter parâmetro para comparar o paciente, comparar o tratamento dele, saber se está dando o resultado que a gente espera, né? Se está levando a uma melhora do quadro do paciente ou não, uma piora, e com isso a gente vai conseguindo determinar as nossas condutas. Deixa eu te lembrar de curtir aqui o vídeo, se você está gostando desse conteúdo, já deixa aqui o seu like e compartilhe com os colegas para chegar mais gente aqui para o nosso canal e ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Pois bem, quais são então as escalas, essas escalas que a gente pode utilizar para graduar o desconforto respiratório, para determinar o grau de desconforto respiratório? Em neonatologia, a escala muito utilizada é o boletim de Silverman e Anderson, que vai avaliar 5 aspectos. Então, avalia tiragens intercostais, retrações intercostais, retrações subdiafragmáticas de tifoide. Ele avalia também batimento de asa nasal, a presença de gemência audível com esteto ou mesmo sem o esteto e também a sincronia tóraco-abdominal. A gente sabe que tudo tem que subir, tudo tem que descer ao mesmo tempo na ins e na expiração. Quando eu tenho, por exemplo, abdômen elevando, tórax rebaixando durante a inspiração, isso caracteriza um movimento que a gente chama de paradoxal ou balancim. Isso é também um sinal de desconforto respiratório que é identificado, é avaliado nesse boletim de Silverman e Anderson, o BSA, como a gente tanto conhece. O BSA, ele vai então ter 5 aspectos sendo avaliados, a pontuação dele varia de 0 a 10 e quanto maior for essa pontuação, maior o grau de desconforto respiratório que essa criança apresenta. Tem vídeo aqui no canal que eu explico bem o boletim de Silverman e Anderson, então eu recomendo que você assista depois de terminar esse vídeo para você entender um pouquinho melhor. E nós temos também outras escalas, outras pontuações que são utilizadas para avaliar crianças maiores, avaliar outras condições. Por exemplo, pacientes com asma são muito avaliados pelo score de Wood-Downes. Então, nós temos esse score de Wood-Downes que vai ser aplicado para pacientes com asma e ele foi modificado por Ferris. Então, a gente usa o score de Wood-Downes modificado por Ferris para avaliar pacientes com bronquiolite viral aguda. Então, são parâmetros bem específicos, característicos dessas patologias e a gente vai pontuar também para todo mundo falar a mesma língua e para a gente identificar o grau de desconforto desse paciente. Na bronquiolite viral aguda tem outros scores que também são utilizados, como o score de Wang, mas pode ser tema para outro vídeo a gente falar sobre como avaliar o desconforto respiratório em crianças com bronquiolite ou crianças com asma. Então eu espero que você tenha compreendido a importância de utilizar essas escalas para avaliar desconforto respiratório em neonatos e crianças e também tenha compreendido quais são os principais sinais de desconforto respiratório que a gente vai observar. Eu te espero no próximo vídeo então.